carinho, com tanto acolhimento em todas as nossas aflições, inquietudes, que todos nós já possamos nos sentir abraçados, como no colo de uma mãe amorosa. Bom? Então vamos começar a nossa noite, fazendo a leitura da página, e hoje quem estará falando para nós é o Betuel. Seria a nossa irmã Lucinha. Eles fizeram uma troca, tá bom? Porque a Lucinha teve um compromisso e com certeza não deu tempo, né? Fizeram uma troca. Que o Senhor Jesus permita que o Betuel seja inspirado, para que as reflexões dessa noite nós possamos interiorizar, sairmos daqui muito melhores do que chegamos. O senhor é a primeira vez? Seja muito bem-vindo. Qual o nome do senhor? Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? Então vamos começar a nossa noite fazendo a página de abertura que o Edinho vai fazer para a gente, que é o tema da noite. Boa noite a todos. Boa noite. A página do Fonte Viva Germânia. Chato. Item 152. Venha. E quem o ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. Está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente um grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-nos. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Venha. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres, estás fatigado, tropeças sobre os fardos do mundo, vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas, e de que nem todos os dias são iguais. Você pode fazer a prece? Então agora vamos nesse momento fechar os olhos e vamos relaxar em nossas cadeiras e vamos pensar em Jesus nessa hora, nos acolhendo, de braços abertos e nos abraçando. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Paizinho querido, na intenção de melhorar, de deixar que os seus ensinamentos fiquem cravados em nossas almas, para que ao deixarmos essa casa, possamos deixá-la reflexivos e fazer com que as nossas atitudes sejam melhores daqui para frente. Nos ajude, Senhor, os mentores de nossa casa que aqui estão, sabemos que com seu consentimento e com
filhos desencarnados que estão em sofrimento serão socorridos. Obrigada, meu Pai, nos ajude nesta hora, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Betuel, a palavra é sua. Gratidão por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, nós vivemos num planeta de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações é um planeta em que espíritos, em suas primeiras experiências reencarnatórias, aqui habitam. São os nossos irmãos silvícolas, ou seja, os índios, aqueles que vivem nas florestas, que embora ainda vivam uma vida bem simples, necessitam, assim como nós, de caminhar. Eles precisam aprender mais. Espíritos que ainda estão muito atrasados, que embora encarnem, reencarnem, estão atrasadíssimos. Nós vivemos num estado em que a violência parece que é um parque de diversões, né? Então a gente vê aquelas pessoas que praticam o mal e fazem o mal por fazer, porque acham que assim é correto. Então são espíritos que fazem isso comumente. Esses espíritos estão encarnados aqui. Existem os outros espíritos que eu de brincadeira chamo de água de salsicha. Vocês sabem aquela salsicha em lata? Depois que você tira a salsicha, você faz o que com a água? Joga fora, não serve para nada, né? Então nós somos água de salsicha. Por quê? Porque nós estamos aqui encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando e continuamos cometendo os mesmos erros. E existem espíritos pouquíssimos que são evoluídos, que Deus permitiu que aqui reencarnassem para nos servir de exemplo. Um deles partiu essa semana, que foi o Divaldo, e certamente existem outros que ainda não é do nosso conhecimento, mas existem outros que são espíritos evoluídos o suficiente para virem aqui em missão, ou seja, aqueles espíritos que não precisavam reencarnar aqui, mas que, por desejo próprio, por entender a necessidade de nos trazer bons exemplos, aqui reencarnam. E vejam bem, por que é que a gente pergunta, por que é que a gente reencarna aqui? Nós sabemos que somos espíritos, criados por Deus, essencialmente. A nossa essência é espiritual, nós somos seres espirituais. Estamos momentaneamente revestidos num corpo físico. Por que estamos revestidos num corpo físico? Porque existem mundos físicos. E nós, como espíritos, não podemos interagir com a matéria. Há necessidade de um corpo de matéria para interagir com a matéria existente nos planetas. Porém, o espírito, ele não se junta ao corpo imediatamente. Por quê? Porque espírito e matéria são como água e óleo. Você já pega um copo de óleo, joga uma gota pega um copo de água, joga uma gota de óleo. O óleo não se mistura, nós somos assim. Então há necessidade de haver um corpo intermediário, que nós chamamos de perispírito, para ser o elo de ligação entre corpo e espírito. Quando alguém, e nós comumente somos espíritas, não deveríamos nos assustar, mas alguns de nós se assustam, diz assim: eu vi um espírito. Você não viu o espírito, você viu um perispírito. Porque o espírito a gente não sabe nem qual é a forma do espírito. Se alguém disser eu vi um espírito e sei o que é um espírito, essa pessoa está mentindo clamorosamente, porque nós não sabemos a forma física, se é que existe uma forma física para o espírito. A nossa capacidade cognitiva ainda não tem condições de compreender isso. Nós sabemos que o espírito existe, mas qual é a forma dele? Não sabemos. Por que é que eu expliquei isso? Porque o nosso amigo é de primeira vez, ele precisa entender o que eu vou falar depois, tá bom? Para você não ficar ali boiando na história. O Emmanuel
é um missionário maravilhoso. Ele pega uma palavra de Apocalipse, que é o último livro do que nós chamamos Novo Testamento, que é atribuído a autoria a João, evangelista, que na verdade lá diz que é João de Patmos, mas como nós sabemos que João ficou degradado em Patmos, na ilha de Patmos, até o dia da sua morte, sozinho, isso é pior do que qualquer outra coisa. Ele foi levado até essa ilha e ficou lá sozinho, ele e Deus e mais ninguém, sem contato humano, e ali ele escreveu Apocalipse. E João relata o seguinte, que Jesus vem, fala, vem, só isso. E Emmanuel discorre sobre tudo isso através de uma única palavra. Por que é que Jesus fala para nós, vem? Ele fala para todos nós, vem. Porque Jesus é o nosso guia e modelo. Se nós queremos evoluir, só através de Jesus. Se nós queremos servir de exemplo, só através de Jesus. Se nós queremos fazer coisas boas, só através de Jesus. Se nós queremos deixar de fazer coisas erradas, só através de Jesus. Por quê? Porque Jesus, na sua vida de 33 anos, mas nos seus 3 anos de pregação, que os outros 30 nos foge o conhecimento, naqueles 3 anos, ele nos legou conhecimento suficiente para que nós possamos lidar com toda e qualquer dificuldade que ocorrer nas nossas desencarnações e reencarnações. E por que é que nós ainda não seguimos Jesus? Francisco, por que é que nós não seguimos Jesus ainda? Porque a gente não segue. Por que a gente não segue? Verdadeiramente. A gente precisa evoluir muito no mundo, aqui para progredir. A gente está, enquanto espírito, tentando, se esforçando para seguir. Mas ainda não conseguimos fazer 100% do que ele ensinou. A nossa fidelidade, a nossa imperfeição. Por medo? As nossas imperfeições. Por medo das consequências? Porque olha só, Jesus fez o que para merecer ser crucificado? Absolutamente nada, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde espíritos que ainda não compreendem o poder do amor usam o mal contra quem faz o bem. Quando crucificaram Jesus, eles queriam matar a ideia, porque a ideia de Jesus ia totalmente contrária ao que existia naquela época. Nós estamos falando do Império Romano, que dominava o mundo conhecido, e o Sinédrio, que dominava toda a Judéia. E se eles se deixassem dobrar por Jesus, eles perderiam tudo isso. Obviamente que ninguém ia perder, porque nós estamos falando de dinheiro. Não era outra coisa que movia nada daquilo. Dinheiro. Então, vamos matar esse maluco que fala do amor, fala da caridade, fala da bondade, que fala para o rapaz rico, vá, vende tudo que tens, distribui para os pobres e me segue. E o que o rapaz rico falou? Não vou fazer isso. Obviamente que Jesus não queria que ele pegasse o dinheiro dele e desse lá, mas queria testá-lo. E ele não passou na lição. Então por que é que a gente ainda não segue os exemplos de Jesus? Porque nós temos medo das consequências. Porque toda vez que nós estamos empenhados em fazer o bem, obviamente que nós vamos encontrar pessoas que não estão de acordo com isso. Nós, na nossa vida de relação, quando nós modificamos nossa forma de ser e de agir, as pessoas começam a achar que nós somos chatos, né? Por exemplo, você fuma. Quando você para de fumar, todos os seus amigos que fumavam, o cara é chato, parou de fumar. Você não está mais em sintonia com aquilo ali. E aí você imediatamente você vai sendo excluído daquele grupo. Por quê? Porque você não atende mais aos pré-requisitos. Eu trabalhei numa empresa
dentro de uma favela. E eu lembro disso muito perfeitamente. Tinha um rapaz que ele fazia parte lá do movimento de venda de drogas. E depois de muito apelo da mãe dele, ele saiu e foi trabalhar na fábrica. No dia seguinte mataram o rapaz. E ele falou para mim no dia anterior, falou assim, eles vão me matar. E mataram mesmo. Por quê? Porque ele não queria mais fazer parte de vender drogas. Então, ele já não servia mais aquelas pessoas. Então, quando nós estamos fazendo o bem, nós encontramos inimigos, claro que sim. Porque quem não quer fazer o bem é meu inimigo. Não que eu queira que seja meu inimigo, mas porque aquela pessoa que não faz o bem se incomoda com quem faz. Eu falei do Divaldo. O Divaldo, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer essa história. O Divaldo tem uma instituição lá, a Casa do Caminho, em que tem muitas crianças, se eu não me engano 6.000 crianças são atendidas lá. Entram de manhã, tomam café da manhã, almoça, lancha à tarde, janta de banho tomado, roupa trocada e vai para casa. E um belo dia, tinha uma mulher que tinha 2 filhos, uma criança de uns 6 meses e o outro de 5 aninhos. Ela leva aquela criança de 6 meses que estava para a creche, a criança estava dormindo e deixa lá. Só que a senhora que tomava conta da creche observa que aquela criança não se mexe e chama a responsável. E quando eles abrem as roupinhas, vê que a criança está morta, cheia de hematomas, a criança foi assassinada. E aí eles chamam a polícia, e a polícia vai até a casa da mulher, dá uma dura nela e ela confessa que o companheiro dela, que era usuário de droga, arremessou a criança contra a parede e mandou que ela embrulhasse a criança em panos, levasse para a creche, para que a creche ficasse sendo responsável pela morte da criança. Olha só quanto mal se poderia fazer. Você imagina se isso vai adiante? Todo aquele trabalho da Mansão do Caminho ia ruir, ia descer pelo ralo. Tudo por quê? Porque certamente aquele irmãozinho que estava sob efeito da droga estava sendo instruído por aqueles outros irmãozinhos desencarnados que queriam o fim daquela obra de bem. Então, por isso que nós temos medo de seguir a Jesus, porque nós vamos sofrer influências, óbvio. Nós já sofremos, é porque a gente não percebe. O próprio Paulo de Tarso diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Irmãos desencarnados, que nos querem bem e que nos querem mal. Nós não somos pessoas especiais, temos inimigos, gente. Imagina quantas encarnações nós já passamos por aqui. Nós já fizemos o bem, mas infelizmente fizemos o mal. Então, por que é que nós não seguimos Jesus? Porque nós temos medo, nós sentimos medo das consequências de fazer o bem. E porque também fazer o bem dá trabalho, exige dedicação e renúncia. Porque para que eu faça o bem é necessário que eu deixe de lado meus vícios, que eu abra mão daquelas horas que eu acho serem muito importantes na minha vida para servir ao meu próximo. E às vezes a gente não está predisposto a isso. Não existe nada de errado, não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, até porque eu também estou nessa. Mas, em algum momento, nós temos que quebrar isso, porque se nós não fizermos o bem, nós vamos desencarnar, encarnar novamente, fazer tudo errado novamente, aí vem aqui de novo e continua assim. Mas chega um momento que isso tem que parar, porque nós temos que seguir a Jesus, nós temos que fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados aqui, porque, como diz a leitura, isso aqui não é um parque de diversões. A Terra não é uma colônia de férias. Nós viemos aqui para trabalhar pelo nosso próprio bem e pelo bem das outras pessoas com quem nós temos comprometimento. Não tenhamos dúvidas. Muitas pessoas nós prejudicamos em outras encarnações
E nessa encarnação especificamente, elas vieram no nosso seio familiar, no nosso núcleo de amigos, nas pessoas com quem nós trabalhamos, para que nós possamos de alguma maneira nos unir a elas, ressarcir aquilo que foi, que nós fizemos de mal a elas, que elas também, nós também somos credores, nós somos devedores e credores, ainda bem, né? Imagina se a gente só devesse, pelo menos nesse livro contábil tem que haver um equilíbrio. E a cada dia nós temos que perseguir isso. E Deus nos permitiu que Jesus estivesse entre nós. Para quê? Para que Ele nos servisse de modelo. Porque se você observar tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Jesus, aquilo ali é como se fosse um testamento. Jesus nos relegou um testamento maravilhoso para que nós pudéssemos utilizar esse conhecimento a nosso favor. Quando a gente está falando mal de alguém, a gente mentaliza. A mulher que traiu, foi pega em adultério, e todos queriam apedrejar, e Jesus fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso vai nos servir de exemplo, porque a gente vai falar: caramba, por que eu falo mal dele? Eu também sou assim. Quando nós tivermos vontade de agredir alguém, vamos nos lembrar do exemplo de Jesus com o soldado que os bofeteiros falam: meu amigo, me diga, se eu errei, me diga em que eu errei para que eu possa me corrigir. Mas se nada errei, por que tu me bate? Ou seja, mostra para o outro que existe uma diferença abissal entre eles dois. Um bate porque quer bater, e o outro apenas ensina ele de forma didática que não é assim que se faz, que não é assim que se age. E tantos outros exemplos. A vida de Jesus foi um eterno exemplo. E olha que nós só conhecemos 3 anos dessa vida. Imagina se nós conhecêssemos os 33 anos. Certamente muita coisa nós ainda um dia nós iremos conhecer. Por que é que nós só conhecemos 3 anos? Que a nossa capacidade só permite conhecer esses 3 anos. Porque os outros 30, um dia nós iremos saber. E nós vamos nos surpreender. Mas quando nós estamos passando por algum tipo de aflição, hoje eu fiz até um vídeo sobre isso. Parece que é interminável, né? Parece que é para todo sempre, amém, né? Aquilo não vai terminar nunca. E nós nos esquecemos de que um dia tem 24 horas, o outro dia as mesmas 24 horas, mas com uma pequena diferença, é outro dia. Então aquelas 24 horas subsequentes são totalmente diferentes. Por quê? Porque as 24 horas anteriores me deram conhecimento necessário, e a gente não faz uso desse conhecimento a nosso próprio favor. Cada dia é um dia, cada hora é uma hora, cada problema é um problema. Nós temos que começar na nossa vida resolvendo aquilo que pode e deixando aquilo que não pode para depois. Porque se eu quiser resolver o que não pode e deixar o que pode para depois eu tenho 2 problemas. Então vamos resolver só o pequeno problema aqui e depois vamos aqui numa crescente e vamos resolvendo. E vamos aceitar a nossa insuficiência. O que é aceitar a insuficiência? Aceitar que nem tudo nós temos capacidade naquele momento de resolver. Porque não tenhamos dúvida, nós não caminhamos sozinhos. Às vezes a gente pensa que caminha sozinho, né? Mas nos piores momentos, aí é que Deus está do nosso lado mesmo. Nós só não percebemos, nós só não entendemos, nós só não aceitamos. Por quê? Porque somos crianças pirracentas e queremos a solução exatamente do jeito que nós achamos que ela vai acontecer. Mas a solução às vezes acontece de outras maneiras. Imagina um casal que quer um filho, mas depois descobre que o homem ou a mulher é estéril. Então isso não vai acontecer.
Mas existe uma maneira de se ter um filho, não tem? Eu não posso adotar uma criança? Vai ser menos filho? E às vezes a gente não procura essa solução, não é? Porque a gente fica insistindo, eu quero um filho de forma natural, mas a natureza não permite. Um ou outro não pode ter esse filho. E às vezes o casamento acaba, gente, por conta de bobagem, porque era só adotar uma criança. Simples assim. E amar como se fosse seu mesmo, porque nós aprendemos no Espiritismo, e é uma coisa maravilhosa. Tudo que é nosso, Jesus, tudo que é nosso, encontra uma maneira de chegar até nós. Isso é maravilhoso da vida. A gente só precisa acreditar que vai acontecer, porque vai acontecer. Eu tenho uma amiga que eu já não vejo há alguns anos. Ela e o marido tentaram ter filhos por muitos anos, mas infelizmente, como eu falei para vocês, não era. O marido era estéril. E eles resolveram adotar uma criança. É uma história muito bonita, uma história verdadeira, muito bonita, que eu tive a oportunidade de viver, de presenciar. E aí, eles tem todo um processo. Você vai lá, se inscreve, eles fazem periciam toda a sua vida para ver se você é uma pessoa idônea, se tem condições de criar uma criança e tudo mais. E aí, eles começaram a conhecer uma criança de 3 anos e ficaram 2 anos nesse conhecimento. Levava a criança uma vez por semana para casa para poder